Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Eu vou estar trazendo aí a continuação das histórias completa do Honkai Impact, o nascimento de Kiana Caslana, do canal do Angel Dark. Fazia um tempo aí que eu não tava trazendo, né? Tipo, não é. Tinha por falta de tempo, mas não tempo por causa da falta da edição, cara. Tipo, é muito demorada a edição desse vídeo e eu tinha muitos outros vídeos pra ficar lançando. Mas mesmo assim, vou começar a tentar trazer o mais rápido possível agora. Porque eu demorei muito pra estar trazendo esse aqui. Eu trouxe o primeiro, eu trouxe o segundo, né? Esse aqui é o terceiro que eu tô trazendo. Então os próximos aí vão tentar trazer o mais rápido possível. Vou tentar arranjar mais um tempinho aí, tentar acordar mais cedo pra tentar estar gravando aí pra edição acabar dando tempo pra editar tudo e poder estar lançando pra vocês daí. Então, bora lá, vamos voltar aí. Vamos ver o quão majestoso isso aqui vai estar, né? Porque os outros estavam monstruoso. Gostei pra caramba dos outros. Então, esse aqui deve estar bravíssimo. Bora lá. Fala galera, voltei! Demorou, mas finalmente tá aí a parte 3 de Honkai Impact. Mas antes de continuarmos a história da onde paramos, existem partes que acabaram ficando de fora do vídeo anterior. Mas não é só porque eu esqueci, algumas sim, mas outras têm motivos. É porque alguns desses acontecimentos não tinham uma data específica. Então eu não sabia exatamente onde eu deveria encaixar. Mas agora eu vou estar falando elas aqui, porque é importante você saber para conseguir continuar entendendo a história. Em algum ponto da nova era, um tempo depois que as pessoas que estavam na criogenia acordaram e se espalharam pelo mundo, Kevin, Su e Furua voltaram a se encontrar. Diferente dos outros que estavam na criogenia, que só tinham a missão de viver no novo mundo e espalhar seus genes, aqueles três mantes, membros da antiga Flame Chaser, tinham outra missão, a missão de acabar com Honkai definitivamente. E para isso, cada um deles pegou um projeto diferente da Doutora May e começou a colocar em prática. Tudo para encontrar uma forma de acabar com Honkai nessa nova era. Furua pegou para si o Projeto Ember. Esse projeto visava aumentar o poder das pessoas da nova era, ensinando a elas conhecimentos da era anterior. No entanto, já era óbvio que esse projeto iria falhar. Um tempo depois de Furua iniciar esse projeto e aumentar o conhecimento dos humanos atuais, Honkais cada vez mais perigosos apareciam. Então, se eles apressassem a evolução do conhecimento humano nessa era, Honkais poderosos demais apareceriam e eles não teriam poder para lidar com eles. Logo foi notado que eles precisavam deixar os humanos evoluir naturalmente. Já Su ficou encarregado do projeto Valuka. Usando a segunda chave divina, ele observou outros mundos para encontrar uma forma em outro mundo de derrotar o Honkai. Mas esse projeto também acabou falhando. Su olhou por diversos mundos diferentes, mas não conseguiu encontrar um universo que tenha derrotado Honkai. E isso tudo era algo desesperador para Kevin. Isso porque ele acreditava que o único motivo dele ainda estar vivo era que ele tinha o dever de exterminar o Honkai por tudo que ele tirou dele. Percebendo que talvez nenhum dos outros projetos iria ter sucesso, Kevin dentro de si decidiu utilizar a cartada final, o projeto que Mei havia feito, para a pior situação possível, caso todos os outros projetos dessem errado. O projeto Estigma. A cartada final, caso tudo desse errado, se tratava de expor a humanidade à energia Honkai. Se eles fizessem isso, uma certa porcentagem da humanidade iria desenvolver estigmas e se tornarem resistentes à energia Honkai, guerreiros extremamente poderosos. As mulheres que conseguissem sobreviver a isso e despertassem estigmas se tornariam valquírias, e os homens se tornariam cavaleiros. Mas existia um grande risco nisso. Forçar o despertar das estigmas geralmente acaba causando a morte da pessoa. Se o projeto Estigma fosse iniciado, era certo que 99% da humanidade morreria, e só 1% que Caraca, sobrevivesse mano. iria despertar estigmas e Mas continuar vivendo. seria uma. Por isso, eles foram ordenados que só deveriam ativar esse Só que projeto aquilo em lá, né? Se último na caso. vitória, Kevin no final sabia trazer a dos vitória riscos do deles, né? projeto, mas ele se recusava a desistir, se recusava a perder para o Honkai. Ele acreditava que para vencer o Honkai era necessário fazer sacrifícios. Então, contra as ordens de Mei de ativar o projeto apenas em último caso, ele começou o projeto e espalhou em uma pequena vila energia Honkai para testar a porcentagem certa de quantas pessoas conseguiriam despertar estigmas e quantas não. Mas graças a isso, Su, que estava passando pela vila, acabou descobrindo tudo, salvando um garoto da vila que havia despertado o estigma. De humanos que começaram a se transformar em Honkai por causa da energia, ele percebeu que Kevin havia dado início ao projeto.
Ele vai ao encontro de Kevin e confirma que ele realmente havia iniciado o projeto. Ele tenta convencê-lo para parar e fala que aquilo não era o que Mei desejava, mas Kevin já não se importava mais com isso. Tudo que ele queria agora era cumprir o motivo dele ainda continuar vivo, derrotar o Honkai e garantir que os próximos humanos não sofram como ele sofreu. Vendo que Kevin já não poderia mais ser parado, apenas com palavras, ele se lembra do último pedido que havia recebido de Mei. Poderia ser visto como um projeto secreto, mas na verdade era apenas um pedido dela. Durante seu último encontro com Mei, ela já sabia que iria morrer e ficava com medo, porque não sabia o que Kevin faria depois disso. Ela temia que ele acabasse ficando obcecado com a destruição do Honkai e fosse longe demais para conseguir isso. Então ela pediu para que Su ficasse sempre ao lado dele, para que isso não acontecesse. Mas ela também pediu para que se um dia, se Su visse que não teria como impedi-lo de fazer algo irremediável, Su deveria detê-lo. Assim ele percebeu que agora essa era sua responsabilidade, impedir que Kevin matasse 99% da humanidade. Decidido a impedir Kevin, Su arrasta para dentro de um universo compactado, um universo bolha, dentro da segunda chave. E depois ele tenta novamente convencer Kevin a parar o projeto, ou então ele não iria deixá-lo sair daquele lugar. Mas Kevin fala que ele já estava decidido, mas entendia que Su era contra esse projeto. Então ele estica a mão para o lado e invoca a sua própria chave divina. Kevin sabia que seu amigo não iria aceitar aquele projeto, ele nunca iria conseguir conviver consigo mesmo, sabendo que inocentes estavam morrendo. Esse era o tipo de pessoa que Su era. Então ele decidiu dar a Su uma chance para pará-lo. Su deveria fazer o máximo que pudesse para deter Kevin ali, mas quando Su fracassasse, ele deveria entender que não pode fazer nada. E assim, uma fatídica luta entre os dois amigos acontece. Kevin acreditava que o mais certo a se fazer era continuar o projeto Stigma. Afinal, quantos no mundo dele facilmente desistiriam de suas próprias vidas para impedir que o Honkai continuasse sua destruição pelo mundo e para salvar as crianças que sobreviveriam no amanhã? Já Su acreditava que não existia desculpa para que eles continuassem com aquele genocídio, além de impedir várias pessoas de viverem suas vidas. Mesmo que o projeto Stigma desse certo e 1% da população ganhasse estigmas, isso não seria o suficiente para deter o Honkai. Os dois continuaram lutando para mostrar que sua visão estava certa, mas Kevin tinha um poder gigantesco, facilmente ele estava conseguindo vencer Su. Mas Su sabia mais do que ninguém o poder de seu amigo e por isso estava preparado. Assim como Kevin pode invocar sua chave divina mesmo para dentro daquele universo compactado, Su podia fazer o mesmo. Assim ele invoca a Abyss Flower e a Estrela do Éden. Ele sabia que Kevin tinha mais poder do que todos os outros mantes, mas ele não iria desistir. Ele usaria todas as chaves divinas que conseguisse para conseguir deter Kevin. A luta continuava, e mesmo com essa grande desvantagem que era lutar contra Su utilizando mais de uma chave divina, ainda assim Kevin tinha uma vantagem na luta monstruosa. Depois de conseguir desarmar e ferir Su, Kevin declara vitória, falando que Su não tinha mais o que fazer e que agora ele deveria desistir. Mas Su se nega. Ele fala que não pode desistir enquanto a vida de milhares de pessoas estiver dependendo dele. Assim ele conta um segredo para Kevin. Su não estava utilizando apenas duas chaves divinas naquela batalha. Ele não deveria esquecer que eles estavam dentro de outra. Su estava utilizando 3 chaves divinas. Então, utilizando a habilidade secreta da segunda chave divina, ele começa a afundar aquele mundo onde Kevin e eles estavam se enfrentando, dentro do fundo do Mar Quanta. O Mar Quanta é um oceano negro que serve como espaço que separa os universos dentro do mundo de Honkai. Uma vez que ele jogasse aquele mundo onde eles estavam lutando dentro do fundo do Mar Quanta, nenhum dos dois nunca mais iria voltar para a superfície. Kevin elogia a estratégia final de Su e que normalmente isso funcionaria com qualquer um, mas não com ele. Ele declara que se ele conseguir destruir a segunda chave antes que eles afundem totalmente no fundo do Mar Quanta, o plano de Su vai fracassar e eles vão voltar para o mundo normal. Assim Kevin ativa a forma final de sua chave divina, o corte com o poder total das chamas da chave da destruição. Su sabia
sabia que não tinha como deter aquele corte flamejante que podia matar até mesmo Hashers. Vendo que não tinha como deter aquele golpe, ele se joga na frente do corte, sabendo que se usasse sua vida e todo o seu poder, iria conseguir parar o golpe por um pequeno tempo, deles afundarem no fundo do oceano. Então ele estava sacrificando sua própria vida para garantir que o plano desse certo. Mas então, algo que nem mesmo ele esperava aconteceu. Ninguém podia deter aquele corte, nem mesmo Kevin. Era isso que todos acreditavam. Mas quando Su abriu seus olhos, ele notou que ele continuava vivo e que a segunda chave divina não havia sido destruída, mas tudo ao redor estava congelado. Utilizando todo o seu poder, liberando a sua forma bestial, Kevin conseguiu fazer o impossível e congelar o corte flamejante de sua espada. Ele fez isso porque ele se recusava a matar seu amigo. Kevin já não queria perder mais ninguém, e assim aquele mundo cai dentro do fundo do mar Quanta. Isso declara que agora eles ficarão lá selados para sempre, mas Kevin se nega a aceitar isso, pegando Su e o lançando para fora daquele mundo. Antes que o portal se fechasse, ele salva a Su, o jogando de volta para o universo lá fora. Su fica sem entender o porquê ele fez isso, e Kevin fala que é dever dele sair e continuar tentando achar uma forma diferente para salvar as pessoas do Honkai. Naquele momento, Su viu algo que ele já não via há muito tempo. Ele viu o rosto de seu melhor amigo, o rosto do homem que apenas queria salvar as pessoas e que não estava consumido pelo ódio de querer destruir o Honkai, o rosto daquele amigo que ele tanto admirava. Ao acordar, Su percebe que já estava no mundo lá fora e decide Caraca, que hein, mano. iria Que continuar, amizade, hein? não iria desistir até encontrar uma forma de deter o Honkai. Não importa quantos mundos diferentes ele precisasse checar, um dia ele encontraria uma forma de salvar a todos. Anos se passam após esse incidente. Furua acaba ficando sem notícia nenhuma de Kevin e Su, e por isso começa a acreditar que era a última das guerreiras mantes da antiga era que continuou viva. Agora ela tinha a responsabilidade de salvar esse mundo por todos aqueles que se foram e a deixaram, e também para se vingar do Honkai que matou todos seus amigos e a deixou sozinha. Ela vagou pelo mundo tentando encontrar uma forma de conseguir salvar as pessoas, e em sua viagem ela ganhou diversos nomes: a Celestial Imortal, Fênix ou Celestial Imperium. Em um certo momento, ela acabou se tornando fria e sem coração, apenas uma máquina de matar Honkais. Cercada por essa frieza em seu coração, ela tomou decisões drásticas, como as de queimar uma vila inteira, porque alguns moradores haviam se infectado com uma espécie de vírus Honkai. Mas então, em meio a essa caminhada fria que ela estava trilhando, em uma certa ocasião, quando ela estava prestes a matar Jiang Wanru, um de seus discípulos, que havia se infectado com a energia Honkai, foi o ponto de ruptura para que os outros discípulos decidissem que ela estava louca e então a mataram. Mas o que eles não esperavam é que 20 anos depois, em meio a uma câmara de pedra, Furua acordou. Ela voltou à vida, mas acabou perdendo muito de suas memórias. No início, ela só se lembrava que havia sido morta pelos seus 7 discípulos, mas não sabia a verdade por trás disso, não sabia o porquê eles fizeram isso. Assim, por um tempo, ela acabou esquecendo o caminho de destruir os Honkais e foi em busca da verdade. Nessa viagem, muitas coisas aconteceram. Ela conheceu diversas pessoas, passou por perdas e encontros inesperados. Mas um dos maiores incidentes foi quando ela acabou perdendo a imortalidade, perdendo muita parte de seu poder. E para proteger a China, ela teve que negociar com Otto e se tornar uma Valquíria da Chixal. Nessa época, Otto já estava na procura de Furua. Isso porque isso aconteceu algum tempo depois da morte de Kallen. Então ele queria se encontrar com ela, porque ele acreditava que ela saberia sobre algum segredo que poderia trazer a Kallen de volta à vida. Mas ele não esperava se encontrar com ela sem memórias. Ainda assim, ele fez esse acordo para que um dia, quando ele precisasse, Furua viria até ele e seria leal, como uma Valquíria da Chixal. Agora voltando para a história principal.
Em sua busca para conseguir trazer Kallen de volta à vida, Otto encontrou uma forma de continuar vivo, mesmo com o passar dos séculos, para que ele continuasse em sua pesquisa, para encontrar uma forma de trazê-la de volta à vida, não importando quanto tempo passasse. Essa maneira foi através de clones. Otto começou a criar clones de seu próprio corpo, e então ele começava a transferir sua consciência de um clone para o outro. Mesmo que seu corpo envelhecesse e morresse, ele poderia transferir sua consciência para outro corpo e continuar vivo. Após ver quão bem isso funcionava, Otto também pensou em criar clones de Kallen para ver se era possível trazê-la de volta à vida a partir disso. Mas ele, mais do que ninguém, conseguia perceber que não importasse quantos clones ele fizesse, nenhum deles era a Kallen. Mesmo quando ele transferia as memórias de Kallen para o corpo, mesmo que o DNA, a genética e a aparência sejam idênticas, aquela não era a verdadeira Kallen. Ele se perguntava o que tinha de diferente, mas a única resposta que ele conseguia chegar era que faltava a sua alma. Em 28 de março de 1972, durante a criação do 310º clone da Kallen, algo incomum aconteceu. Aquele clone havia sido criado a partir do DNA de Kallen Kaslana e de uma besta Honkai conhecida como Vishnu. Otto já estava interessado nesse clone porque, graças à combinação de DNA que foi feita nele, ele não iria envelhecer após alcançar a margem de 12 anos. Mas além disso, ele conseguia sentir que aquele clone tinha outra coisa em especial. Ele realizou alguns testes. Como aquele clone não sabia nada sobre si mesmo, não tinha uma identidade, mas já tinha raciocínio suficiente para querer entender as coisas, ele usou essas informações como motivação para fazer com que um clone de Kallen lutasse contra o outro. Assim, ele realizou uma batalha entre o clone número 310 e o clone número 303. Ele falou que o clone que vencesse e matasse o outro iria ter qualquer pergunta Nossa, o cara ficou lunático já, né? Iria entender o motivo de estar vivo. O cara é As foda, duas né? começam a batalhar, e a clone número 310 é incrivelmente forte. Até Otto se assusta com aquele poder. Parecia que ele estava vendo Kallen lutando, de tão incrível que o clone era. E após vencer, o clone mostrou misericórdia, se recusando a matar o outro. Otto fica impressionado. Tamanha bondade e poder só poderia ser visto em Kallen, mas depois de fazer mais pesquisas, ele só comprovou o que parecia inevitável. É realmente impossível trazer Kallen de volta à vida apenas fazendo clones dela, mesmo que o 310 seja idêntico. Não existe conexão nenhuma entre ele e a Kallen original, tirando as cópias genéticas que o clone geralmente tem. Assim, ele desiste do plano de trazê-la de volta à vida a partir de um clone e adota a clone número 310 como sua neta. Ele dá a ela o nome de Teresa e também dá a antiga chave divina de Kallen, Juramento de Judas. Com outro clone que foi derrotado, mas não foi morto por Teresa, ele a nomeia de Amber e deixou que ela vivesse como sua assistente. Como Teresa tinha habilidades inacreditáveis, ele deixa que ela se junte aos Valkyrias, e assim ela começa a partir em várias missões por aí, lutando contra feras Honkais também. E mais ele a tratava como se fosse sua neta, talvez porque ela fosse uma das poucas coisas que ainda o alegravam, por causa da sensação de estar com Kallen que ela passava. E com isso, mais tempo se passa. Mais alguns anos se passam. Em uma certa parte da Europa, existe um território controlado pela Chixal, onde as 3 famílias mais importantes da organização residem. As 3 grandes famílias são a família Apocalipse. Todos os bispos, ou seja, líderes da organização, são membros dessa família. A maioria dos membros não tem grande capacidade de luta, mas possuem ótimas habilidades estratégicas e acabam sendo mais responsáveis pela liderança. A segunda grande família é a família Shariak, a família responsável pelo papel de sacerdotisa. A família Shariak tem excelentes habilidades para controlar a energia Honkai. Seu misterioso sangue já era estudado por Otto desde a época de Eleanor. Eles têm ótimas capacidades de luta e uma resistência à energia Honkai anormal.
a terceira grande família, a família Caslana, a família que ocupa o papel de cavaleiro. São os principais na linha de frente da batalha contra o Honkai. Todos os descendentes dessa família sempre mostraram poderes absurdos, sempre lutaram bravamente para proteger a humanidade contra o Honkai. Eram conhecidos por ter a árvore genealógica mais poderosa de todas e possuíam um antigo conto popular de que todo Caslana luta e morre pela humanidade. Atualmente estava acontecendo um certo alvoroço entre as casas. Isso porque um novo herdeiro da família Caslana finalmente apareceu. E poucos anos após o nascimento de Siegfried Caslana, todo o seu futuro já havia sido decidido. Como ele iria viver, como ele iria lutar e como ele iria morrer. Siegfried não podia nem sair de sua casa, porque não poderia ter risco dele acabar se machucando, brincando do lado de fora e atrapalhar os planos que já haviam sido feitos para ele. Todos tinham tantas expectativas em quem Siegfried iria ser, que ninguém tentou entender quem Siegfried era naquele momento. Siegfried era um garoto que adorava um anime que passava na TV. Um anime mecha, onde as crianças pilotavam robôs gigantes e lutavam contra uma organização secreta. Ele adorava aquela determinação do protagonista. Ele adorava como ele se importava tanto com alguém, que faria de tudo para protegê-lo. Só de ver aquele ânimo que ele tinha em suas batalhas, ele sentia um calor pelo seu corpo. Mas ele sabia que não iria sentir isso nunca. Não enquanto estivesse dentro daquela casa. Não enquanto estivesse preso a um destino de qual ele não podia fugir. Ele sabia disso, mas ele não podia impedir o calor que sentia dentro do peito, que gritava para que ele viajasse, para que ele explorasse o mundo, para que ele fosse livre. Todos sempre disseram que Siegfried tem a missão de morrer protegendo o mundo. Mas ele nunca sequer viu esse mundo que ele tem que proteger. Ele chamou aquelas regras de piada e decidiu que se um dia ele for proteger o mundo, vai ser porque o mundo se tornou algo precioso para ele, e não porque alguém ordenou. Depois de decidir isso dentro de si, Siegfried foge da família Caslan, foge do território da Chixal, e com 15 anos, aquele garoto conheceu a liberdade. Ao ficar sabendo disso, Otto ficou extremamente irritado, e fez com que toda a Chixal começasse uma procura atrás dele. A procura demorou muito tempo, mas então, um dia, a mãe de Siegfried convenceu a Otto a parar as buscas. E assim Siegfried finalmente pôde aproveitar cada gota de sua liberdade. E por 4 anos ele viajou. Viajou por todas as partes do mundo para conhecer tudo que ele queria conhecer. E em nenhum momento ele se arrependeu da decisão que tomou. Então, em 1991, na fronteira da Dinamarca com a Alemanha, um grupo de valquírias da Chixal estava em um caminhão carregando uma arma secreta da Chixal, a arma suprema que, de acordo com as informações, poderia facilmente derrotar um Hesher. E um grupo de 3 valquírias estava no caminhão, e entre elas estava uma famosa valquíria, membro da grande família Shariak. Seu nome era Cecília. Durante o transporte, o caminhão acabou sendo atacado. O inimigo que queria a arma que estava dentro do caminhão era o novo líder da anti-entropia, Joaquim, ou o novo Welt Young. Após derrubar o caminhão, jogar as valquírias para o lado de fora e pegar o item misterioso dentro do caminhão, ele confirmou que aquilo não era a arma que poderia matar um Hesher, mas agora estava curioso sobre o que eles estavam escoltando de verdade. As valquírias, entendendo que ele era um inimigo, tentam ir para cima dele, mas sem nem precisar utilizar os poderes de Hesher. Apenas utilizando as habilidades de sua chave divina, ele facilmente consegue derrubar todas as 3 valquírias que estavam ali. Mas ele logo nota algo estranho em uma delas que ele havia derrubado. Uma das garotas, a mais forte, que havia voado longe durante o ataque dele. O sangue dela, depois que tocou na mão dele, começou a queimar. E não só isso, como criou uma cicatriz que não estava se curando. O Welt começou a pensar que ela poderia ser a tal arma que pode matar um Hesher. E assim convoca os membros da anti-entropia para procurar a garota. Enquanto isso, o jovem Siegfried Caslana, que estava nas redondezas, tentando eliminar uma besta Honkai que estava atacando a vila, acaba se encontrando com o corpo da garota. Apenas vendo suas vestimentas, ele conseguia notar que aquela garota provavelmente era uma valquíria da Chixal. Ele sabia que seria problemático se ele ficasse com ela, mas ele se recusava a deixar uma garota naquele frio. Além do mais, ele conseguia perceber que ela estava machucada de alguma batalha. Então ele pega ela
ela e a leva para sua casa, e inicia o tratamento de suas feridas. Já no outro dia, após Cecília acordar, Siegfried se apresenta para ela. Ele se proclama Siegfried, um detetive particular. Como sabia que ela já não comia nada desde ontem, ele havia preparado uma comida para ela. Ao começar a experimentar, ela nota que estava amargo, e aí que Siegfried fala que não era um bom cozinheiro. Mas ainda assim, ela termina de comer o resto e agradece a gentileza dele ter preparado para ela. Ela se apresenta e os dois começam a conversar. Ela conta os motivos para ela ter ficado naquela situação e pergunta se não tinha mais ninguém com ela. E ele fala que apenas encontrou ela sozinha. Ela fica preocupada com o que tinha acontecido com suas amigas e decide partir para ir em busca delas. Mas Siegfried fala que de qualquer jeito ela não iria encontrar ninguém lá se fosse agora. E ela ainda estava ferida, então o melhor que ela podia fazer era continuar descansando. Cecília volta a agradecer a hospitalidade, mas fala que tem que ir. Mesmo que não possa fazer mais nada para elas, ela ainda deve voltar para o quartel-general e relatar a missão. Siegfried, vendo aquele jeito dela de se preocupar mais com a missão do que sua própria vida, o fez lembrar dos Caslanos. Então ele decide levar ela para onde ela quiser ir, seja para onde as garotas estavam ou para o tal quartel-general. Afinal, ele não podia deixar uma garota ferida saindo desse jeito. Ela fala que não queria arrumar problemas para o Siegfried, mas fala que ela não precisa se preocupar com isso. Se ele for mesmo levar ela para o quartel-general, ele vai garantir que o quartel-general pague pelos serviços dele como detetive. Então não é problema nenhum. Quando Cecília fica sem entender se ele realmente iria cobrar ou não, ele então sorri e garante para ela que vai ter certeza de só deixar ela se afastar dele quando receber. Assim os dois se preparam para a viagem. Como ainda poderia ter algum inimigo perseguindo Cecília ainda agora, ele achou melhor que ela trocasse de roupa, pois aquela chamava muito a atenção, e assim ela o faz. Mas além disso, ela também acha que seu cabelo também chamava muita atenção, então o corta. Para a surpresa de Siegfried, que não estava esperando por isso, foi quando ela ficou sem jeito pela primeira vez, se perguntando se não tinha ficado estranho e mostrando seu lado mais feminino, que Siegfried começou a se encantar com a garota. Mas sem querer pensar muito nisso, ele se concentra em levá-la e passam por dentro da cidade. Enquanto estavam andando e vendo coisas diferentes, toda a vitrine que ela via, ela notava algo novo, algo bonito, algo que ela nunca tinha visto antes. Siegfried pergunta se essas coisas não existiam na cidade perto do quartel-general, mas a verdade é que nunca havia sido permitido que ela saísse do QG, exceto para aquela missão. Por isso, tudo aquilo era novo para ela. Quando ela disse isso, ele conseguiu ver nela o eu antigo dele, preso dentro de sua casa, como um pássaro em sua gaiola. Mas diferente deles, a gaiola dela não era um lugar. Mesmo que ela estivesse do lado de fora, ela ainda se sentia presa e tinha que voltar. A gaiola estava em sua cabeça. Ele queria que ela também pudesse sentir o que ele sentiu. Ele queria que ela se sentisse livre como um pássaro. Então Siegfried quebra a própria motocicleta e fala que agora eles vão ter que passar um tempo na cidade, enquanto ele deixa no mecânico para consertar. Enquanto Siegfried começava seu plano para mostrar a liberdade àquela garota, a anti-entropia já havia os localizado. Acontecia na sede da Europa. A Schicksal havia acabado de recuperar as outras duas Valkyrias que haviam sido enviadas na missão e derrotadas por Welch. Otto estava incomodado porque mesmo depois de ter enviado vários homens para procurar a localização de Cecília, ninguém deu respostas. Existia a chance do inimigo ter a capturado, e isso ele não podia permitir. Sabendo dos riscos, ele não tinha escolha. Ele mesmo tinha que ir e trazê-la de volta. E se isso não fosse possível, ele teria que acabar com ela. Enquanto Otto fazia seus preparativos para partir, Siegfried garantiu de fazer com que a garota visitasse todos os lugares possíveis, principalmente aqueles que ela mostrava algum tipo de interesse. Depois de passar a parte da manhã toda a acompanhando em todos os lugares que ela queria, à tarde ele lembrou de levá-la ao lugar onde ele mais se divertia, o fliperama. Siegfried se orgulhava de estar no top 3 de todos os jogos daquele lugar, mas logo de primeira, assim que ele deu para a Cecília jogar também, logo ela ultrapassou e pegou o top 1 em todos os jogos. Ele estava se divertindo. O tempo passava e mais os dois se divertiam. Até Cecília parou de prestar atenção na hora e se preocupar com as coisas que normalmente ficavam em sua cabeça. Quando anoiteceu, Siegfried garantiu que eles não poderiam ir embora sem passarem um restaurante que ele recomendava muito.
E então, no final do dia, ela só podia agradecer. Ela falava que aquele dia havia sido como um sonho. Ela fez tudo o que queria, tudo em que sonhava fazer. Ela dizia que com certeza aquele havia sido o dia mais feliz de sua vida. Mas Siegfried conseguia ver que nas palavras dela, ela continuava falando como se tivesse que voltar. Ele fala que se ela gostou tanto, ele vai trazer ela uma outra vez, mas ela fala que não pode. Ele fala que não sabe dos motivos dela, mas consegue imaginar que é por causa da responsabilidade também. Ele cresceu sabendo de algo assim também, mas fala que se ele conseguiu fugir, ela também consegue. Se for necessário, ele mesmo vai arrancá-la do QG. Isso se for a vontade dela, porque ele tem certeza que se ela quiser conhecer o mundo, ela vai se divertir muito, muito mais do que hoje. Se ela quiser, ela pode ir comer doces na China, cerejas no Extremo Oriente, ver leões na África. Depois que ele fugiu, ele fez tudo isso. Então, se ela quiser, ela também pode. Afinal, ficar engaiolado parece ser bem entediante. Então ele pergunta se ela não quer ficar com ele. Junto, eles podem ir para qualquer lugar. E um dia ele vai poder ter sua revanche nos jogos também. Naquele momento, por um segundo que seja, Cecília pensou em ir. Ela desejou ir, mas sabia que não podia. Ela começou a se lembrar daquele dia há muito tempo atrás, quando ela aceitou ser um experimento de Otto para se tornar a arma definitiva da Schicksal, mas sabia que se isso acontecesse, ela nunca mais poderia deixar aquele lugar. Ao lembrar daquilo, ela recusa. Siegfried diz que entende. Ele não vai forçar, mas também não vai parar de tentar. Afinal, eles ainda têm um longo caminho de viagem. E ele já disse que não vai sair do lado dela até receber. Mas como vai ser complicado viajar de noite, para finalizar o dia, ele convida ela para ir assistir um filme. Com 2 ingressos na mão, ele convida ela para assistir o filme do anime favorito dele. Quando ela viu quão animada ele estava com aquilo, ela pensou em algo. Ela lembrou que em uma das máquinas do fliperama tinham a art figure daquele robô. Ela queria dar a ele como agradecimento, e por isso se separou dele, e disse que voltaria antes do filme começar. O que ela não esperava é que seus passos já estavam sendo vigiados pela anti-entropia. No momento em que ela entrou, Einstein já estava na porta. Enquanto isso, Siegfried, que acaba ficando preocupado com ela, decide ir a caminho do fliperama também, porque estava tendo um mau pressentimento. Mas no meio do caminho, ele acaba se encontrando com Welch Young, que bloqueia seu caminho, mas não se apresenta. Vendo aquele jeito de agir, Siegfried imaginou que ele poderia ser um membro da Schicksal. Ele pede para que ele deixe ela ficar com ele, só mais um pouco, porque ele havia prometido que iria assistir o filme com ela, mas Welch fala que isso é impossível. Eles vão levá-la e não importa o que Siegfried faça, não vai mudar em nada. Escutando aquilo, Siegfried decide que não tem escolha, que vai passar por aquele cara e então levar ela para outro lugar. Mas Welch, utilizando o poder da gravidade de sua chave divina, o imprensa no chão. Ele fala que não tem motivos para exagerar na gravidade, mas pede para o garoto desistir, porque o que ele estava fazendo era inútil. Quando Siegfried escuta aquilo, ele começa a se levantar. Como pode ser inútil? Se eu conseguir aqui, eu vou conseguir trazer o sorriso de volta a ela. Welch se espanta. Não era para ele conseguir se levantar. Daquele jeito, os órgãos dele seriam esmagados. Mas Siegfried fala que não tá ligando porque nem tá entendendo o que ele tá falando. Ele nem quer tentar entender o motivo para eles levarem Cecília. Isso porque ele não precisa. Ele viu o sorriso daquela garota, depois de passar o dia todo se divertindo com ele. Se eles a levassem agora, ela iria parar de sorrir. Então, para proteger o sorriso dela, ele fala que vai socar a cara de Welch até quebrar os dentes. Siegfried foi com toda a força na direção dele, mas Welch consegue o derrubar. Ele fica impressionado que um humano que consiga resistir a tamanha força gravitacional existe, mas fala que ainda assim ele possui um limite. Einstein chega e fala que havia conseguido capturar a garota, mas ele fala para deixar ela em paz. Fala que vão levar só uma amostra do sangue dela, mas não vão fazer mais nada com ela. Afinal, ela e esse garoto possuem um encontro, e eles não têm direito de atrapalhar. Um tempo se passa e Cecília começa a cuidar de Siegfried, que estava inconsciente, deitado no chão. Mas de repente, para a tristeza dela, Otto aparece e diz que é hora deles irem. Mesmo estando todo machucado e no chão, quase inconsciente, e se recuperando aos poucos, ele ainda fala. Siegfried fala que ela não pode ir. Afinal, ele ainda não venceu ela no fliperama. Cecília começa a chorar e então fala que ele venceu. Junto com a lágrima de Cecília que caía,
A noite também caía e o tempo passava. De alguma forma conseguiram fazer com que todos que se encontraram com Cecília se esquecessem dela, todos exceto Siegfried. Ele passou por toda a cidade, indo nos lugares que ele foi com ela e perguntando se alguém lembrava dela, mas todos falavam que ela não existia, que ele estava apenas sonhando. Ele sentia e falava que tinha um buraco em seu peito que ele já não conseguia tampar, não enquanto ele não estivesse com ela. Antes ele acreditava que a liberdade era a única companheira que ele precisava, viver uma vida sem preocupações, sem restrições. Mas agora, mesmo com toda a liberdade do mundo, ele sabe que não vai se sentir feliz enquanto estiver com esse buraco no peito. Seu coração falava que ele não podia ficar longe se dela. apaixonou, Então, agora ele decidiu que iria complicou atrás pra dela. você, 2 cara. anos se passam. Cecília continuava no QG da Chixal, continuava sua vida solitária e triste, sem poder fazer nada além de ficar ali. Tudo que ela tinha para fazer companhia eram as memórias de seu passado com Siegfried, memórias do dia mais feliz que ela viveu, e às vezes pensar em um futuro do que poderia ter acontecido se ela tivesse segurado sua mão. De repente, Teresa abre a porta do QG, atira de dentro da câmera e a leva até uma pessoa que estava esperando. Quando ela o vê, ela começa a chorar, e ele fala se ela ficou realmente surpresa em vê-lo. Afinal, ele já havia avisado a ela diversas vezes que não iria deixar o lado dela até receber. Cecília corre na direção dele, e os dois finalmente se reúnem. Teresa e Otto apenas assistiam de longe, e Teresa se perguntava os motivos para Otto deixar isso acontecer. Otto fala que há 2 anos atrás, Siegfried apareceu, e eles fizeram um trato. Se Siegfried se tornasse um cavaleiro pra Chixal insubstituível, ele deixaria ele ter Cecília. Teresa fala que ainda assim, se for esse o motivo, ela precisa agradecer, porque graças a ele, Cecília agora estava extremamente feliz, e ela adorava vê-la sorrir. Otto ri e fala: acha mesmo que eu seria bondoso contra a pessoa além de você? Acha que eu seria bondoso se não tivesse alguma coisa a ganhar? Enquanto via os dois, Otto fazia uma aposta. Ele não parava de pensar o que iria acontecer quando a linhagem sanguínea dos Shariak e a linhagem sanguínea dos Kaslana se combinassem. Ele apostava que o guerreiro mais poderoso de todos iria nascer, um predador natural dos Heshers, e só de imaginar a existência de tal ser já fazia com que valesse a pena deixar aqueles dois se reunirem. E finalmente, em 7 de dezembro de 1998, Kiana Kaslana nasceu. Finalmente, em 1º de fevereiro de 2000, dentro do laboratório principal da Chixal, Babylon, algo começou à meia-noite. Misteriosamente, dentro do laboratório, todos os cientistas começaram a morrer. Nada aparecia nas câmeras, mas todos os cientistas conseguiam ver um vulto branco misterioso que estava caçando cada um dos cientistas e os matando impiedosamente, um por um, com um sorriso no rosto. 1 hora depois, no amanhecer do outro dia, nenhum dos cientistas do laboratório estava mais vivo, ou seja, 322 homens da equipe de pesquisa desapareceram. Nem mesmo seus cadáveres eram mais vistos. Após rever todas as filmagens nas câmeras de segurança, Otto ordenou que uma investigação fosse iniciada ao misterioso laboratório, e foi assim que os preparativos para o segundo impacto estavam preparados. Alguns meses atrás, nos arredores da Sibéria, uma garota que havia acabado de perder a mãe. Seu nome era Sirin. Ela vivia junto com suas amigas, Bela, Aurora e Agatha, em uma vila, desde que perdeu sua mãe. Ela vivia uma vida triste, solitária e fria, mas suas amigas eram a única coisa que fazia ela continuar mantendo a razão e tendo um motivo para continuar vivendo. No entanto, um certo dia, homens misteriosos, usando uniformes estranhos e máscaras terríveis, apareceram na vila. Eles diziam que eram médicos da cidade e vieram para levar as crianças e checar os corpos delas para ver se estava tudo bem. Eles levaram várias pessoas. Sirin ficou com muito medo de ir com eles, mas eles acabaram levando suas amigas também, e ela não queria ficar sozinha. E assim, Sirin e as outras garotas foram levadas até uma torre de aço no centro da Sibéria. Era uma instalação gigantesca. Era uma instalação que pesquisava a energia Honkai. No lado de fora dava para se ler
uma grande placa escrito Chicxul. Aquele era o laboratório Babylon, responsável pelas pesquisas secretas da Chicxul. A pequena Sirin observava pela janela do caminhão e tinha um péssimo pressentimento. Fim da fita 1. No amanhecer do outro dia, após aquele incidente, no novo território das famílias principais da Chicxul, que agora era uma cidade que sobrevoava a Europa, estava Teresa, Siegfried, Kiana e Cecília. Aproveitando aquele belo dia, o dia havia começado totalmente alegre e feliz. Em um dia tão belo, eles aproveitaram para tirar algumas fotos. No entanto, para a tristeza de Teresa, ela logo teve que se retirar do passeio em família. Isso porque ela acabou recebendo uma mensagem de Otto. Além disso, em um dos quartéis generais da Anti-Entropia, o Elt estava treinando e se preparando para algo. Foi quando Einstein apareceu e relatou a ele que aquilo dentro do laboratório da Sibéria havia despertado e estava começando a se mover. Ao escutar isso, o Elt fica preocupado e fala que se ela realmente despertou, talvez ele não seja mais capaz de convencê-la. Nesse momento, tanto a Chicxul quanto a Anti-Entropia estavam sentindo algo. Estavam sentindo que a paz atual estava para acabar. Babylon, o principal e maior centro de pesquisa da Chicxul. Dentro da torre existe o maior reator de energia Honkai do mundo. A torre possui 50 andares, cada um com um departamento de pesquisa diferente. Algumas pesquisas feitas dentro daquele laboratório são a criação de novas armas divinas, o departamento de estudo das estigmas, a criação de armas de valquírias que tentam replicar os poderes de armas divinas, e várias outras também. No anoitecer daquele dia, 2 valquírias foram enviadas para investigar aquele laboratório e aquele misterioso incidente. Uma delas foi Teresa, a outra foi Patrícia Higgsmith. Depois de investigarem muito, eles perceberam que realmente não existia informação nenhuma nas câmeras. Os cientistas corriam de medo para lá e para cá, gritando que estavam vendo algo, mas nas câmeras nada aparecia. Teresa começou a suspeitar da possibilidade de ser um fantasma, mas Patrícia falou que nenhum fantasma deixava esses gráficos de energia Honkai tão altos. Logo eles imaginaram que deveria ser algo como um novo tipo de besta Honkai, e assim ambas decidem investigar. Seguindo um rastro misterioso que haviam localizado, elas chegaram até uma câmera muito perto do reator, e de lá dava para ouvir vozes de garotas. Teresa imaginou que poderiam ser as fantasmas, mas Patrícia realmente disse que deveria existir alguma coisa ali embaixo. Ao descerem no subsolo para investigar, elas encontraram uma sala misteriosa que não estava nos mapas. Dentro havia várias garotas em estado extremamente triste. Início da fita 2. Alfora, Agatha, Galine, todas elas se foram. Todo mundo se foi. A próxima sou eu. Ao ser colocada na mesa fria, a garota chorava. Por favor, pare. Está doendo. Eu faço qualquer coisa. Eu prometo. Eles amarraram seus braços e seu corpo. A garota gritava, chorava. Pedia para que eles não fizessem isso de novo. Pediam para que não injetassem aquilo de novo. Ela implorava para não acabar como as outras. Ela chorava vendo o corpo das outras. As crianças no chão que eles chamavam de cobaias. Elas eram suas amigas. A garota gritava que não queria morrer. Ela via a luz brilhante vinda em seus olhos. Ela pedia por ajuda. Ela suplicava para Deus a salvar. Ela sentia a lâmina fria daqueles médicos a cortar. Elas escutavam os médicos em volta dela falando. A número 52 mostrou uma resistência extremamente alta à energia Honkai. Está se tornando cada vez mais compatível com o líquido. A regeneração do corpo dela, após a abertura e a extração das estigmas, está sendo um sucesso. Diferente das outras, não prevemos nenhum erro na compatibilidade. A garota chorava e gritava que não era a 52, ela era a Sirin, ela era um humano. Então ela pedia para que por favor parassem de a abrir. Em sua cabeça ela lembrava: a mamãe me disse que Deus ia proteger. Sirin é uma boa menina. Sirin não fez nada de errado. Então por favor, Deus, eu imploro que me salve. Eu imploro que salve a todos. Agulhas começavam a furar seu corpo e a garota continuava a gritar.
Fim da fita 2. Depois de tirar as garotas da cela, Teresa levou elas para fora da torre. Patrícia avisou que aquilo era contra as regras e que, de acordo com as ordens de Otto, não deveriam fazer isso. Mas Teresa fala que não vai deixar que isso continuar. Ela vai levar essas crianças para a Academia Santa Freia. Não vai deixar que isso continue acontecendo com elas nem mais um dia. Uma das garotas, no fundo, de cabelos longos e roxos, escutava aquilo. Enquanto mordia seu lábio, ela falava belas mentiras. Depois de se resolverem, enquanto Teresa subia com as garotas para fora daquele laboratório, Patrícia resolveu continuar investigando aqueles rastros que levavam até o reator. Mas ao chegar lá, ela notou que alguém já estava. Era uma das garotas que elas haviam libertado. Patrícia fala que realmente não havia notado antes, mas agora ela consegue sentir muito bem a energia Honkai saindo de dentro da garota. A garota, olhando para ela, pergunta se ela era uma valquíria. E Patrícia confirma. A garota começa a rir e fala que finalmente vai ter a chance de se vingar contra as valquírias. Patrícia fica sem entender o que ela estava falando, mas disse que não ia dar tempo para ela se explicar. O tanto de energia Honkai que estava saindo da garota com certeza não era normal. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer movimento, a energia da garota subiu a um nível que todos os sinalizadores do laboratório começaram a apitar. Quando Otto tentou ver as câmeras de segurança mais uma vez para ver o que havia acontecido, ele apenas se depara com as armas de Patrícia no chão ao lado de uma poça de sangue. Seu corpo também havia desaparecido. A situação já estava totalmente fora do controle. Não estava mais fazendo sentido. Vendo que algo realmente sério estava acontecendo lá, Otto decide enviar o grupo do cavaleiro mais forte da Chixal. Mas para ver o resto dessa história de fantasma, vocês vão ter que esperar para o próximo vídeo, porque já alcançamos o limite de tempo de hoje. E espero que tenha curtido o vídeo. Se curtiu, se inscreva no canal. Caraca, hein? Mais um vídeo aí, monstruoso também. Essa aqui é a história. Essa história que foi mais... Tipo, teve ó, as mesmas coisas que as outras, né? Só que teve mais acontecimento. Tá aparecendo muitos personagens. Eu tô meio que com falta de certos personagens que não chegou a aparecer. Ou eu tô meio que perdido já, de tanto tempo que eu não acompanhei. Mas eu queria saber o que aconteceu com a filha ai, cara, do começo lá, eu esqueci o nome dele, É todo personagem que eu acabei até esqueço o nome dos personagens acompanhando a história aqui, né? Que no caso é aquele que estavam brigando os dois lá no começo do vídeo lá e ele ficou preso lá, ó. Ai, cara, eu esqueço o nome dele. Complicado. Aí eu lembro que teve, né, lá pros começo da história lá, ele tava não é, vamos dizer que é filha dele, né? Porque seria uma parte dele e da outra lá, né? Que era o amor dele lá, que é aquela criança. Eu queria saber o que aconteceu com aquela criança. Ela chegou a aparecer ou eu perdi aqui? Porque eu já perdi daço, cara. Tipo, eu acho que eu vou ter que dar umas relembradas e dar umas olhadas rapidinha nos vídeos pra tentar lembrar o que aconteceu. Fiquei meio que perdido nessas partes. É isso que dá, ficar um tempo sem ver o vídeo, né? A gente ficar perdidaço. Mas tem muitos personagens que tá aparecendo, com certeza vai aparecer bem mais. Então vamos tentar trazer, né, o mais rápido possível os outros vídeos aí, pra gente tentar ficar de acordo com a história, cara. Porque tá muito interessante, cara. Honkai Impact é muito da hora, cara. A história pelo menos é bem legal. O jogo eu cheguei a jogar bem pouco, porque como ele é em inglês é muito difícil eu jogar. Mas eu cheguei a jogar ele bem pouco. Mas achei bem legal o jogo em si. Mas a história tá muito foda também, cara. Tô gostando demais da história. Então eu quero ver logo o que acontece mais pra frente aí. E vamos tentar trazer o mais rápido possível o vídeo. esse episódio aqui teve muitos acontecimentos e muitas reviravoltas. Mas esse finalzinho aqui ficou top. É tipo o final de, de série, né? Deixa um gostinho a mais pro próximo episódio. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, uma música, quem tá reagindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui.